O trem chegou e por isso está começando mais uma Estação ABC. E ele chegou trazendo a nossa convidada de hoje, que é a advogada Camila Higino. E doutora Camila é especializada no ramo imobiliário e vai tirar todas as nossas dúvidas aqui, daqui a pouco, no Estação ABC. O tema do programa é quando se encontram locador e locatário. Mas nessa primeira pergunta nós queremos saber até onde vai o limite da responsabilidade do fiador. Gente, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Higino. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre a lei de locação, sobre algumas responsabilidades locatário-locador. E gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos. E vamos lá. O nosso primeiro questionamento foi sobre a responsabilidade do fiador. Gente, a responsabilidade do fiador, ela está limitada ao período ao qual esse se obrigou em um contrato por prazo determinado, certo? Existe alguma exceção? Existe. Se houve um aditivo, ou seja, um contrato adicional entre locatário e locador após esse prazo determinado, conforme a súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, o fiador ele não está obrigado a arcar com aquilo com o que ele não anuiu, com aquilo que ele não concordou, certo? Eu espero que vocês que fique claro que a responsabilidade do fiador está limitada ao período que ele se obrigou por contrato com prazo determinado. Camila, o aluguel ele pode ser cobrado de forma antecipada? Em regra, não. Porém, existem suas exceções. Conforme a lei 8.245/91, no seu artigo 20, ele prevê que o locador ele pode exigir o pagamento da locação e dos encargos até o sexto dia útil vencendo do mês do aluguel vencendo, desde que a locação não esteja garantida em nenhuma das modalidades do artigo 37 da Lei de Locação, que veremos mais à frente, né? E outra hipótese que o locador pode fazer essa exigência do pagamento antecipado é na situação de uma locação por temporada, que nós sabemos que locação por temporada é aquele contrato mais curtinho, tipo Airbnb, né? Que você faz o pagamento antecipado da diária da sua hospedagem, né? Então é um contrato por temporada, onde você vai estar numa residência, mas por ser um contrato bem curto, que não tem garantia e o nome já fala, por um período, um curto período de tempo, né? O locador pode sim fazer a exigência do pagamento antecipado daquele aluguel, tá bom? Nós estamos falando de locador e locatário, mas a quem cabe então pagar as taxas e os impostos? Dá uma dica aí para nós. Vamos lá. De quem é essa responsabilidade? Gente, a lei do inquilinato, a lei 8.245/91, ela deixa bem claro que taxas e impostos tem que haver previsão contratual. É importante que o contrato de aluguel ele venha previsto se o IPTU vai ser pago pelo locatário, se o locatário vai fazer o pagamento do IPTU na conta do locador e este fará o pagamento, quem arcará com o quê? E isso tem que ser feito conforme previsão contratual. Aí você vai me perguntar, doutora, mas o meu contrato de locação não vem em previsão de eu pagar o IPTU. Então, você não vai pagar o IPTU. Quem tem que pagar o IPTU é a responsabilidade do locador, certo?
Gente, é importante que antes de fazer qualquer contrato de locação, seja estabelecido o que é responsabilidade do locatário e o que é responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Para que vocês possam estar mais seguros e não acabar fazendo pagamentos que não devam fazer, certo? Se tiver previsto que o IPTU vai ser pago pelo locatário, beleza, vai ser pago pelo locatário. Mas se o contrato não contiver essa cláusula, então o locador, ou seja, o proprietário, é que será responsabilizado. Se caso os locatários se separam, e agora? O que é feito? Então, gente, tem que informar vocês que conforme a lei de locação, conforme nós já ressaltamos que a lei 8.245/91, os locatários terão que fazer uma notificação por escrito ao locador, proprietário do imóvel, informando que estão se separando. E ali, o locador, né, ele terá o prazo de 30 dias para regularizar como é que vai ficar a questão da garantia da locação, que nós sabemos e vamos ver mais adiante, que conforme o artigo 37, uma das garantias da locação ou é fiador, ou é caução, ou é o seguro fiança, e aí nós vamos ver mais à frente, certo? Então, que fique claro, separou os locatários, comunique imediatamente ao locador, proprietário do imóvel, informando quem vai ficar responsável pelo contrato, quem vai ficar responsável pela casa, já para adiantar, já trabalha a questão da garantia do contrato de locação também, já para poder agilizar e deixar tudo certo, tá bom? Quais são, então, os tipos de garantia de um contrato de locação? Existe um rol taxativo? Existe um rol taxativo, sim. Taxativo por quê? Porque está descrito na lei. E qual a lei? Lei 8.245/91, a lei de locação. Então, como garantias, nós temos o fiador, o seguro fiança, a caução e a cessão fiduciária de cotas de investimento, né? O correto é a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Esta já foi inserida pela Lei 11.196 do ano de 2005, né? Então, temos aí a resposta sobre as garantias do contrato de locação. Pode o locador pedir mais de um tipo de garantia para que possa alugar o imóvel? Então, gente, existe uma vedação legal sobre isso, né? Basta uma garantia, né? A caução, ou seguro fiança, ou fiador, ou a cota de fundo de investimento, né? Porém, algumas administradoras e locatário e locador pede essa garantia, mas, gente, é vedado, tá? Pela legislação. Antes de fazerem um contrato de locação, procurem se ler alguma coisa a respeito, procurem ler, dar uma lida rápida na própria lei de locação, que é 8.245. A lei, ela é muito autodidata e dá para você ler. Então, sempre que for fazer algum contrato de locação, verifique se você realmente leia atentamente o contrato, verifique, dê uma olhadinha na lei, verifique realmente se está de acordo. Então, peça ajuda de um profissional que você confie. Mas, contanto que analisem direitinho se vocês realmente estão fazendo um contrato de locação coerente com a legislação vigente, tá bom? Tem uma pergunta sempre aí no ar, né? Eu posso, então, sublocar, emprestar o imóvel que eu acabei de alugar? Gente, isso é sério, hein? Porque, assim, já vi, né? Eu já vi casos acontecerem de que a pessoa foi uma administradora, locou o imóvel e depois sublocou. Gente, se não tiver anuência prévia
do locador, do proprietário do imóvel, desista. Não façam isso. É preciso haver uma anuência, uma concordância desse locador sobre a sublocação do imóvel. Né? Você está com a posse provisória por meio de contrato de locação. Porém, existem algumas regras que vocês precisam obedecer. Então, se até no contrato, provavelmente também vem prever, se o contrato de vocês também vem dizer, muitos contratos de locação vêm informando que é necessário a anuência, ou seja, a concordância do locador sobre o que se trata sublocação ou empréstimo do imóvel, tá? É importante que tudo que vocês façam em relação ao imóvel locado, notifiquem, informem, por onde? E-mail, carta registrada no correio, mas é importante no mundo de hoje nós termos documentos que nos resguardem, né? Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Então, sejam precavidos em relação a isso. Doutora, qual é o prazo mínimo das locações? O prazo para locação, conforme a lei de locação, a lei 8.245/91, é de 30 meses, certo? Mas pode, doutora, haver cláusula que diga que possa ser em menos tempo? Até pode, mas se o locador tiver esse interesse, né? Então, tem um prazo mínimo, mas a lei diz que o prazo mínimo é 30 meses, né? E eu acredito, assim, tudo você tem que ser bem conversado antes, conforme eu já expliquei anteriormente. Todos os dados do contrato de locação, eles devem ser bem esclarecidos antes da assinatura, certo? Tem que ver tudo minimamente, né? Para não ter nenhuma intercorrência, algum problema no meio da locação. Quando o locatário ele devolve o imóvel antes do prazo compactuado, ele tem que pagar multa? Como é que é essa história? Vamos imaginar a situação que, né, me informaram que, doutora, mas e se eu estou com um contrato de 30 meses e eu quero entregar o imóvel, eu não quero mais aquele imóvel e quero encerrar o contrato. O que eu vou fazer? Você vai notificar previamente por escrito com quem, ou seja, o locador, o proprietário, o administrador, você vai notificar por escrito. Porém, há incidência sim de uma multa, né, por rescisão antecipada do contrato. E essa multa, ela varia, né? Porque assim, se não for estipulada no contrato, aí pode ser que você vai ajuizar uma ação, né, judicial para poder fazer essa questão da multa. Então, essa multa, ela pode ser arbitrada pelo juiz, ou corriqueiramente já acontece de os contratos virem dizer que é equivalente a 3 vezes o valor do aluguel, né? Ou também existe, isso é uma questão que deve ser ajustada no fechamento do contrato. Gente, multa é algo interessante, vocês fecharem, concordarem, conversarem antes com o locador, com o proprietário do imóvel, com a administradora, certo? Todo contrato tem suas penalidades, né? Multa para quem, tipo, da mesma forma, se você entregar, o locador quiser o imóvel de forma antecipada, ele pode ficar exacerbado uma multa para ele pagar para vocês ou algo do tipo, um aluguel. Assim, é importante que o contrato seja elaborado de forma que ambas as partes tenham suas responsabilidades, mas que sejam descritas as responsabilidades de cada um e no caso de rompimento de cada um, tá bom? Agora conta pra gente qual é o procedimento de entrega e devolução do imóvel. O que eu preciso fazer? Conforme eu já formei, né, anteriormente, tem que fazer uma notificação por escrito, né, encaminhar essa notificação pelo WhatsApp? Não, gente, façam isso por e-mail ou via correio com carta registrada que vocês possam receber o aviso de recebimento, tá bom?
essa comunicação, depois que vocês fizeram essa comunicação, que eles forem notificados, aí você tem 30 dias para sair do imóvel. Mas o que eu vou exigir? O termo de entrega de chaves. O termo de entrega de chaves é que estanca os débitos oriundos da locação, tá? Então, exijam um termo de entrega de chaves, a confecção desse termo de entrega de chaves, tá? Entregou o imóvel? Assina um termo de entrega de chaves, tá bom? Obrigada! Agradecemos a doutora Camila Higino, que deu uma aula tanto para quem se interessa em alugar, como para quem está alugando um imóvel. Né, Humberto? Isso, e o programa Estação ABC é assim mesmo, sempre com uma novidade diferente aqui para você. Pode ser musical, pode ser advocatício, pode ser a variedade, pode ser medicina, sempre é aquilo que é interessante para você. É isso mesmo. E agora só falta o nosso tchau. Então, tchau! Tchau!